Como foi a primeira entrevista coletiva de Rogério Ceni como técnico do Flamengo? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explica essa história. Quero falar da irritação do Fortaleza para com os dirigentes rubro-negros. Tem informações sobre o São Paulo, que já negociou um garoto e pode emprestar um outro atleta revelado em Cotia. Para fechar, vou falar também sobre um prazo não cumprido, o Corinthians mais uma vez devendo e não cumprindo com seus atletas. E por último, mas não menos importante, Richarlison, atacante da seleção brasileira, atacante raiz, um baita cara legal. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você se inscrever no canal, super simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. E quero dar um toque importante, se você manja de futebol e está a fim de ganhar um dinheiro, você precisa conhecer o SPM 365. Melhor fantasy game que existe no mercado do futebol, super divertido, dá para você escolher qualquer campeonato do mundo para brincar. Tem campeonato alemão, espanhol, italiano, inglês, campeonato brasileiro, Libertadores da América, e aí você escolhe o campeonato e vai montando o seu time a cada rodada, se você mandar bem. Se os atletas que você escolher forem bem na vida real, dentro de campo, você vai ganhar prêmios em dinheiro. Se interessou, né? Pois saiba que o SPM ainda está de cara nova, com um layout muito mais intuitivo e bem bacana. Você também pode escolher as estatísticas, uma novidade do SPM, para que você escolha melhor as suas escalações. Tem torneios privados, em que você convida seus amigos para participar, e todo mundo que usar o cupom Nicola vai ter direito a $5 de bônus na hora. Curtiu, né? Então vou deixar na descrição desse vídeo um link, você vai lá, cadastra seus dados, valida todos eles e ainda tem mais $10 de bônus. Bora começar o vídeo falando sobre seleção brasileira. Nem costumo falar muito sobre a seleção, mas preciso contar as minhas impressões sobre o Richarlison, que deu uma entrevista bem legal nessa terça-feira. Teve uma frase que me chamou demais a atenção, ele disse o seguinte, abre aspas, amo mais a seleção do que a mim mesmo, fecha aspas. Um caso raro de amor à seleção brasileira nos tempos de hoje, em que os caras estão muito mais preocupados neles e com os próprios times do que com a seleção brasileira. O Richarlison até contou nessa entrevista coletiva, para justificar toda essa paixão pela seleção, sobre um episódio recente. Na última convocação dele, o Richarlison se apresentou com o tornozelo machucado. E antes de viajar rumo ao Brasil para jogar pela seleção nas eliminatórias, o Carlo Ancelotti, que é o técnico do Everton, chegou a falar, Richarlison, vou ligar para o Tite e pedir para te desconvocar, esse tornozelo não tem condição. E o Richarlison contou que ficou super preocupado, super assustado que o Ancelotti de fato ligasse para o Tite, porque ele fazia questão de estar à disposição da seleção brasileira. Um baita cara legal, de ótimas ações extra-campo, sem que ninguém saiba, ele ajuda um monte de gente, é um cara que doa demais, sempre se manifesta nas causas importantes, a favor das pessoas que precisam. E aí tem uma história legal também que eu vivi com ele, em uma série de jogos na ESPN, quase todos os jogos em que eu vou fazer comentários na ESPN, eu tento conversar com jogadores brasileiros para tentar entender um pouquinho da situação, para contar um pouquinho da vida deles. E eu perguntei para ele, Richarlison, e esses zagueiros da Premier League não te assustam jogar no principal campeonato do mundo? Te coloca algum medo? A resposta dele foi a seguinte, cara, cresci num bairro super pobre, com tráfico, com tiro, com violência. Depois de passar tudo que eu vivi em Nova Venécia, tudo que acontecer daqui para frente é super tranquilo. Quero falar agora sobre o Corinthians, que mais uma vez deu mancada com os seus jogadores. Havia prometido na sexta passada, ou no máximo nessa segunda-feira, pagar os 3 meses de salários atrasados. Salários que venceram nos dias 5 de setembro, 5 de outubro e 5 de novembro, mas como a grana prometida do Pedrinho ainda não entrou, o Corinthians não conseguiu quitar suas pendências com os atletas, que aos pouquinhos vão se mostrando irritados com o fato. O Matias Ávila, que é o diretor financeiro, havia feito essa promessa de quitação na sexta ou no máximo nessa segunda-feira. Ele deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes em que concedeu esses prazos. Já o presidente André Sanches, um pouco mais esperto, preferiu não estipular um prazo definitivo. Ele só garantiu que nessa semana, que estamos na terça-feira, que ao longo dessa semana vai ocorrer a quitação. O que ninguém consegue explicar o que acontece com a grana do Pedrinho, vendido ao Benfica em março. Está à disposição do clube português desde a metade do ano e até agora nenhum centavo dessa grana caiu nos cofres do Corinthians.
O Corinthians precisou fazer a antecipação de todo o dinheiro, até porque está super apertado, e aguarda pelo depósito de 120 milhões de reais, que vão dar uma bela tranquilizada ou aliviada nos cofres alvinegros. Antes de fechar, só queria te contar que o Corinthians conseguiu na última sexta pagar somente 50% dos salários dos funcionários do Parque São Jorge e do clube, funcionários que têm salários muito menores, mas os 50% que ainda faltam representam bastante para esses caras, muitos deles com salário mínimo. Tem bastante gente passando dificuldade, funcionário do Corinthians. Quem me acompanha lá no Twitter, @JorgeNicola, soube primeiro na manhã dessa terça-feira que Gabriel Novaes, artilheiro da Copinha do ano passado, a Copa São Paulo de Juniores, com a camisa do São Paulo, é o mais novo reforço do Bahia. Uma pessoa envolvida nas tratativas me contou logo cedo que o São Paulo optou por emprestar o Gabriel Novaes ao Bahia até dezembro do ano que vem. Empréstimo sem custo, o Bahia assume 100% dos salários do Gabriel, não é um salário muito alto, garoto de 21 anos de idade, que surgiu muito bem na temporada passada, mas ainda não conseguiu vingar. O Gabriel, depois de ser artilheiro da Copinha, já passou pelo Barcelona B, passou também pelo Córdoba da Espanha e nessa temporada foi emprestado ao Juventude. 5 partidas pelo time da Série B, não fez gols e em novembro acabou sendo devolvido ao São Paulo. Nos últimos dias, o Bahia entrou em contato com o São Paulo, demonstrou interesse, nome com a aprovação do Mano Menezes, e o negócio acabou sendo fechado. O Bahia, inclusive, já sabe quanto vai precisar gastar se quiser comprá-lo em definitivo. Por falar em Bahia e São Paulo, o tricolor baiano tentou também a contratação nos últimos dias do Toró, atacante que costuma ser titular em algumas partidas, mas é mais reserva do que titular sob o comando do Fernando Diniz. A ideia do Bahia era usar as mesmas condições, empréstimo até o fim da próxima temporada sem custos, com o Bahia assumindo 100% dos salários, mas aí o Fernando Diniz disse não ao Bahia, assegurando que o Toró vai ter papel importante, especialmente nesse momento do calendário, com as disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil acontecendo de forma simultânea. Bora falar agora sobre o Rogério Ceni, começando com o lado do Fortaleza, que ficou bastante irritado com o modus operandi do rubro-negro. Ninguém do Flamengo conversou com os dirigentes do Fortaleza durante todo o período de negociação entre o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, com o Rogério Ceni. E o próprio Braz, nessa terça-feira, reconheceu que não entrou em contato com o presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, ou com o Papelim, que é o diretor executivo de futebol do Fortaleza. O Paz concedeu uma entrevista também nessa terça-feira, demonstrando irritação. Ele até lembrou o caso recente do Benfica, que veio ao Rio de Janeiro e contratou o Jorge Jesus com um modus operandi parecido. A frase do Paz foi mais ou menos assim: depois o Flamengo não vai se sentir no direito de reclamar com o Benfica, porque acabou fazendo com o Rogério Ceni e com o Fortaleza a mesma coisa que o Benfica fez em relação ao JJ. Diante de toda a repercussão negativa, o presidente Rodolfo Landim, no meio da tarde dessa terça-feira, entrou em contato com o Marcelo Paz e pediu desculpas ao presidente do Fortaleza, alegando que a correria dos últimos dias acabou fazendo com que não houvesse o contato. E como o Flamengo decidiu pagar o valor da multa rescisória de R$400 mil, esse é o valor atualizado, nem houve a necessidade de um comunicado ou de uma negociação com o Fortaleza, mas pegaria muito melhor, pegaria muito bem, ou menos pior, para o Flamengo se desde o início das conversas tivesse procurado o presidente Marcelo Paz. Só para fechar sobre o Fortaleza, agora a busca é por um novo técnico, algo que merece muita atenção, até porque na temporada passada, quando o Fortaleza perdeu o Rogério Ceni, foi ladeira abaixo. Acabou optando por contratar o Zé Ricardo, foram 7 jogos com o Zé, uma única vitória. O Fortaleza chegou a correr enorme risco de rebaixamento, foi quando o Rogério Ceni acabou voltando e as coisas melhoraram de vez. Para fechar o vídeo, quero falar sobre a primeira entrevista coletiva do Rogério Ceni como técnico do Flamengo. Quem diria que isso aconteceria tão cedo, né? Pois bem, essa entrevista coletiva aconteceu no início da tarde dessa terça-feira. Rogério Ceni falou por volta de 30, 40 minutos, respondeu absolutamente tudo o que lhe perguntaram, embora tenham faltado 2 perguntas importantes. Sobre como é que ele vê, por exemplo, o confronto contra o São Paulo nessa quarta-feira, logo o São Paulo, clube onde ele é ídolo, e ficou faltando também a pergunta em relação à saída dele no Fortaleza. Por que ele optou por sair do Fortaleza mesmo, algumas semanas atrás, assegurando que cumpriria seu contrato até o fim. De qualquer maneira, o Rogério Ceni conseguiu cair na graça do torcedor do Flamengo ao longo dessa entrevista, com várias respostas bem interessantes e inteligentes. Uma delas, por exemplo, quando ele cita o Zico. Ele conta que ligou para o Zico para pedir permissão para se acertar com o Flamengo. Ao longo da coletiva afirmou que o Flamengo precisa voltar a fazer gols de falta. Faz bastante tempo, desde 2018, que o Flamengo não marca em cobranças de falta, ele vai cobrar um pouquinho mais dos atletas.
Foi perguntado sobre a disputa entre Pedro e Gabigol na frente, afirmou que os dois podem sim jogar juntos, desde que cumpram as obrigações defensivas no momento sem bola. Prometeu um Flamengo extremamente ofensivo daqui para frente, assegurou que vai repetir alguns dos métodos e formas de jogar do Jorge Jesus, até porque ele, Rogério Ceni, entende que tem coisas semelhantes nos trabalhos do português e do próprio Rogério Ceni. Para completar, foi perguntado sobre Diego Alves, se o Diego pode se tornar o goleiro titular do Flamengo. Ele assegurou que sim, que o Diego tem capacidade e condição técnica para ser o goleiro, embora tenha afirmado também que o Neneca, o Hugo, está pintando como um goleiro com enorme potencial, quem sabe até para ser de seleção brasileira, de acordo com o Rogério Ceni. Para completar, a última pergunta da coletiva foi sobre a Taça das Bolinhas. Perguntaram ao Rogério se ele defendia o Flamengo ou o São Paulo na disputa pelo título, por essa Taça das Bolinhas. E aí, para não deixar o Rogério Ceni numa situação ruim, o Marcos Braz pegou o microfone e afirmou que a Taça das Bolinhas é do Flamengo. Não permitiu que o Rogério respondesse, até porque qualquer coisa que o Rogério respondesse certamente lhe daria prejuízo. Se ele falasse que o título é do Flamengo, ficaria mal com os São Paulinos. Se falasse que é do São Paulo, certamente já começaria com o pé esquerdo, com os rubro-negros. No final das contas, o Marcos Braz acabou dando essa força para ele. Rogério Ceni já teve seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e estará no banco de reservas nessa quarta-feira, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo, jogo no Maracanã, estreia justamente contra o Tricolor. Rogério, que terá o salário na casa dos R$800 mil por mês, mais do que o dobro na comparação com os tempos de Fortaleza, contrato assinado até dezembro de 2021, vai contar com 2 auxiliares técnicos e um preparador físico indicados trazidos junto com ele do Fortaleza. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que pintar vídeo novo ou live. Fechado? Nos vemos assim que surgirem novas bombas no futebol brasileiro. Até lá, tchau, tchau!